Olá, tudo bem com vocês? Eu sei que eu já expliquei pra vocês o que é retroalimentação negativa. Se você ainda não viu esse vídeo, confere aqui no card. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar uma coisa que talvez você nunca tenha se tocado. Porque eu tô acabando meu primeiro ano de mestrado em fisiologia e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A retroalimentação negativa sempre funciona? Será que ela sempre funciona? É importante que ela às vezes não funcione? Pensa aqui comigo numa situação bem específica que o meu professor utilizou na disciplina que eu estou fazendo e eu gostaria de pedir licença para ele para compartilhar esse exemplo aqui com vocês, que fez a minha cabeça explodir, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é uma coisa meio básica, meio óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente não consegue enxergar ele. Então vamos aqui viajar comigo e imaginar a seguinte situação. Tem vamos dizer que sou eu, né? Vou colocar o meu na reta. Então, eu saí aqui em Curitiba. Curitiba às vezes é um gelo, né? É frio. E às vezes você não tá preparado pra isso. Porque às vezes você sai de casa e tá quente e no final do dia tá um frio do caramba. Supondo que eu, Letícia, me mudei pra cá e eu não sabia disso. E eu não levei casaco, né? Fui de manga curta, shorts e fiquei o dia inteiro fora de casa. Quando chegou de noite tava 10 graus. Letícia começou a ter frio, certo? Beleza, Letícia está com frio, vários mecanismos vão ser ativados para manter a minha temperatura corporal, mas vai ser custoso para o meu corpo, certo? Quais são os hormônios que podem colaborar para o aumento da temperatura corporal? T3 e T4. Por quê? Porque estes hormônios são aqueles que aceleram o metabolismo, ou seja, facilitam que ocorra o desacoplamento lá da mitocôndria para produzir energia, né, termogênese, a partir do desacoplamento lá da fosforilação oxidativa. Isso seria um tema para outro vídeo, mas vamos pensar apenas que T3 e T4 vão aumentar o seu metabolismo, fazendo com que a temperatura aumente por meio dessa termogênese induzida por esses hormônios, tá? Então, meus níveis, minhas concentrações de T3 e T4, elas vão estar aumentadas, porque eu estou passando frio, tá? E isso, né, vamos pensar fisiologicamente. Aumentou T3 e T4. Vamos né, imaginar aquele eixo, né? Hipotálamo, hipófise, tireoide, tá? Então, o hipotálamo vai liberar o quê? TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. Isso, meu Deus do céu, deu um pane aqui no sistema. E daí, ele vai chegar na hipófise e vai estimular os tireotrofos a produzirem TSH, o hormônio estimulador da tireoide. Esse hormônio estimulador da tireoide vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Que, nesse caso, né, claro que T3 e T4 tem trilhões de efeitos, mas, nesse caso, estamos falando de termogênese, ou seja, da formação de calor, certo? Beleza. Então, beleza. TRH estimulou TSH, a hipófise a liberar TSH, TSH liberado estimulou a tireoide a produzir T3 e T4. Beleza, tô fazendo termogênese. T3 e T4 aumentados, o que vai acontecer fisiologicamente, pensando na homeostasia corporal? T3 e T4 vão aumentar, só que se T3 e T4 aumentam, o que vai acontecer? Uma retroalimentação negativa, tá? T3 e T4 aumentados vão inibir a liberação de TRH e inibir a liberação de TSH. Isso é um feedback negativo, uma retroalimentação negativa, o eixo para de funcionar, o eixo interrompe o funcionamento, né? Interrompe entre aspas. Mas esse estímulo inicial acabou com o funcionamento do negócio. Só que se eu tô passando frio, pode acontecer isso? T3 e T4 aumentou, feedback negativo para diminuir a liberação de TSH, diminuir a liberação de TRH. Pode acontecer isso se eu tô morrendo de frio? Não pode? Não pode, porque eu preciso manter minha temperatura corporal a 37 graus para as minhas enzimas funcionarem, para as minhas proteínas estarem na estrutura adequada e para tudo funcionar no meu organismo. Então, nesse caso de estresse, o feedback negativo não pode acontecer da maneira tradicional. Por quê? Porque senão eu vou morrer de frio. Não pode acontecer, né? E às vezes a gente não para pra pensar nisso, mas não pode acontecer isso, né? Então, o que acontece nesse caso para que o meu corpo continue produzindo T3 e T4?
e esse feedback negativo não aconteça dessa forma. O que vai acontecer? Nesse caso, o frio, né, o seu hipotálamo, lá em cima, sistema nervoso central, o seu hipotálamo vai perceber esse frio, vai perceber essa baixa de temperatura, tá? E vários neurônios hipotalâmicos vão inervar os neurônios liberadores de TRH, dizendo, continua liberando TRH, continua estimulando a hipófise, porque essa menina está passando frio. Vamos produzir mais TSH, mais T3 e mais T4. Então, o que acontece? Esse controle de cima do hipotálamo sobre o neurônio hipotalâmico produtor de TRH vai fazer com que esse frio, essa condição extrema, continue fazendo com que o eixo funcione. Então, continua aumentando o TSH, continua liberando o T3 e T4 e isso não vai inibir da mesma forma esse eixo, tá? Por quê? Porque o ponto de ajuste vai ser diferente. Então, essa inervação, né, essas sinapses que vão acontecer lá no hipotálamo, com o neurônio hipotalâmico produtor de TRH, elas vão alterar o ponto de ajuste do hormônio. Então, se antes, com uma concentração X de T3 e T4, já ocorria esse feedback negativo, agora que tem o frio atuando sobre esse eixo, essa condição externa atuando sobre esse eixo, o ponto de ajuste vai ser maior. Então, eu vou precisar de uma concentração muito maior de T3 e T4 para conseguir realizar esse feedback negativo. Logo, o feedback negativo vai estar, vamos dizer assim, diminuído, tá? Porque eu estou numa condição extrema em que eu dependo da minha temperatura para continuar viva. Então, nesse caso, a gente tem uma mudança de set point, que a gente fala, uma mudança no ponto de ajuste. Então, se antes, com aquela concentração de T3 e T4, o eixo já era inibido por feedback negativo, eu vou precisar agora de uma concentração muito maior de T3 e T4 para conseguir inibir esse eixo. E isso explodiu a minha cabeça. E, gente, 1 ano estudando fisiologia. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, tá? Então eu queria compartilhar com vocês, porque quando eu deixo de ser ignorante em alguma coisa, eu gosto de ajudar as outras pessoas também a deixarem de ser. Então, curte aqui esse vídeo e comenta aqui embaixo se você já sabia disso ou se você nunca tinha parado pra pensar nisso. Um beijão no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau!